as 3 primeiras aulas do seminário desse semestre seriam e serão devotadas ao aprofundamento de assuntos ligados ao tema que foi proposto pelo Estúdio Vertical para o trabalho do semestre corrente e do semestre que vem, que foi, digamos, esse tema batizado de Habitando a Barriga do Monstro, sobre o qual não preciso mais falar nada. Vocês já conhecem o tema, Vitor e Tiago, Xund e Chico já trataram disso em várias ocasiões do EV, desde o começo do semestre. Eu dei uma aula a convite deles na semana passada sobre a noção de antropoceno, especificamente, que é uma noção importante, operativa dentro desse campo. Portanto, está tudo mais ou menos já esclarecido, digamos assim, né? As bases conceituais, os fundamentos a partir dos quais o Estúdio Vertical vai trabalhar, e nós vamos trabalhar aqui nessas 3 próximas quarta-feiras, isto é, hoje mais 2, a respeito disso. Então, a gente fez uma coisa que foi assim, uma sequência que nós chamamos de a imaginação do território a partir dessas situações de crise. Hoje nós temos a imaginação técnica do território, na semana que vem a imaginação literária, não, a imaginação cosmopolítica do território, virou? A imaginação cosmopolítica do território e a imaginação literária do território. O Vitor vai fazer uma apresentação de alguns 10 minutinhos a respeito dessa relação entre o tema do EV e o que nós esperamos discutir e aprofundar aqui no seminário hoje. E, em seguida, então, nós teremos a aula da nossa queridíssima professora Anália Amorim, que é, portanto, a primeira palestrante, falante, conferencista, expositora do seminário nesse semestre, que vocês conhecem, todos vocês, porque a Anália, além de ter sido fundadora da escola, ter presidido a associação Escola da Cidade por mais de uma década, até o mês de abril desse ano, é também professora no primeiro ano, portanto, não há nenhum estudante dessa escola que não a conheça. E é uma alegria muito grande ter a Anália aqui com a gente, de verdade. Não é a primeira vez que ela vem, mas é sempre uma alegria. Depois disso, o Joaquim vai fazer alguns comentários a respeito da fala da Anália. Em alguma medida, não só por isso, mas em alguma medida porque, recentemente, ele teve uma experiência interessante, que foi a de participar da preparação editorial desse livro, do David Wallace Wells. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Esse livro fez um barulho muito grande, sobretudo entre a assim chamada esquerda, assim chamada progressista paulistana, leitora da revista Piauí, porque o David Wallace Wells publicou na revista Piauí um texto desses tipo literário, poético, literário, alarmista, de grandes efeitos retóricos, basicamente apresentando para os leitores da revista Piauí a ideia de que o mundo já acabou por conta das mudanças climáticas que estão já acontecendo e que, segundo ele, estão sendo escamoteadas e, enfim, escondidas da opinião pública na sua dimensão brutal. É sobre isso o livro, inclusive. O artigo que ele escreveu para a revista Piauí é uma derivação do texto que ele escreveu, né, desse grande texto que é esse livro aí, que ele publicou nos Estados Unidos. Rapidamente foi adquirido, a Companhia das Letras adquiriu os direitos desse livro para o Brasil, percebendo que isso daí ia ser um best-seller, e lançou rapidamente o livro no Brasil. A Terra Inabitável, que tem um subtítulo muito afeito ao que nós estamos discutindo justamente nesse momento, uma história do futuro. Quer dizer, o que vai acontecer com a humanidade a partir, né, digamos, desse exercício de pegar os dados da ciência ambiental contemporânea e dizer, bom, se isso é verdade, então nós estamos caminhando para uma situação assim, assim, assado. Como o Joaquim participou na preparação editorial, ele se familiarizou bastante com o tema, leu o livro inteiro, então ele vai fazer alguns comentários a esse respeito depois da fala da Anália, tá bom?
Obrigado a todos. Vou passar a palavra para o Vitor. Bom, dentro da perspectiva que a gente está fazendo também uma preparação para o tema, continuando a preparação, né? Porque são 4 meses, mas a gente não vai terminar esse assunto em 4 meses, né? A gente está propondo um exercício para esses 4 meses. Então, eu preparei aqui uma fala muito rápida sobre cenários futuros, que foi uma coisa que eu digo porque foi um TCEV, a gente tentou fazer no TCEV, não com muito êxito, mas depois disso, e é sempre assim que as coisas funcionam, depois disso apareceram várias coisas na minha frente sobre esse assunto, né? E eu resolvi trazer para vocês, não porque isso é obrigatório, não porque todo mundo tem que fazer isso, mas porque alguns grupos vão se deparar com o problema de como imaginar o futuro, e aqui tem um sistema interessante, ou minimamente interessante, para compartilhar com vocês. Então, eu não consigo... Você consegue passar para mim? Eu agradeço. Então, teve uma certa volta lá, acho que foi na crise do petróleo, eles chamaram um grupo de cientistas para fazer uma pesquisa sobre como seria a energia do futuro, né? Eles esperavam uma resposta sobre esse assunto desse grupo de cientistas. No final de vários dias, eles trataram sobre esse assunto, eles chegaram a uma conclusão que a energia do futuro ia orbitar entre 3 conceitos, né? Ela ia ser eficiente, teria que ser eficiente, pode passar o próximo, ela deveria ser limpa e ela deveria ser barata. Porém, todavia, entretanto, pode passar, eles chegaram à conclusão que ela poderia ser eficiente e limpa, porém cara. Ela poderia ser limpa e barata, porém não eficiente. E ela poderia ser eficiente e barata, mas porém não limpa. Então, quando a gente está falando em futuro, o futuro não é uma coisa linear. E provavelmente não vai ser nenhuma desses 3 cenários. Mas essa capacidade da gente imaginar o que vai acontecer, ela é importante, inclusive, desse ponto de vista do exercício, né? Falando aqui de um ponto de vista muito instrumental. Aqui é ótimo isso, e é bom ter a análise aqui, porque a gente está falando de uma coisa estrutural, né, que são 3 pontos de apoio, então ele parece que funciona melhor. E a gente tentou fazer um pouco disso no TCV e é muito difícil. Então, vamos para o próximo. Esse aqui foi um modelo que uma revista chamada Urbanism, que é publicada nos Estados Unidos, fez sobre um estudo também de cenários da Baía de São Francisco. O que vai acontecer ela nos próximos 15 anos. Então, eles fizeram uma análise que ela não está apoiada em 3 pontos, ela está apoiada em 2. Então, só que eles variam nesse gráfico cartesiano. Então, eles pegaram, por exemplo, a questão da economia da Baía de São Francisco. Então, eles dividiram entre que ela pode variar entre uma maior igualdade entre as pessoas e uma menor igualdade, ou um declínio econômico ou um crescimento econômico. Passa para a próxima, por favor. Então, aqui, eles colocaram o que levaria a Baía de São Francisco a ter maior igualdade e crescimento econômico. Então, eles colocaram aqui uma das causas que poderia ser. Aqui, maior igualdade e declínio econômico. E, por consequência, foram preenchendo essa tabela através dos estudos. Eu não coloquei os estudos, coloquei só o gráfico, tá? Eu nem acho, na verdade, bom o resultado e nem os conceitos que eles escolheram, mas porque podem ser outros, não precisa ser moradia, não precisa ser economia, podem ser vários outros. Eu estou falando aqui como modelo, mas achei interessante trazer como eles fizeram para a gente também não ficar discutindo isso do ponto de vista só formal da coisa, né? Então, moradia, eles fizeram baixa demanda, alto subsídio, baixo subsídio. Daí, transporte, também fizeram lá uma série de esses gráficos. Repeti economia, não sei porquê. Não, aqui era a densidade da cidade, né, de ocupação. Então, baixo espraiamento, alta ocupação, baixa ocupação.
E, por fim, eles pegaram tudo isso e juntaram num único gráfico que eles definiram, porque tudo isso é projeto, né? Não é porque está certo, está errado, foi uma decisão deles, que isso aqui seria, então, seria sintetizado em declínio econômico e prosperidade econômica, e inclusão social e exclusão social. E disso eles tiraram, então, 4 cenários. Um que era inclusão social, mas com declínio econômico, que seria o cinturão enferrujado do Oeste. A exclusão social e o declínio econômico, que era a Bahia, a área da Bahia do fortificada, né? Inclusão social e prosperidade econômica, um novo compacto social e a exclusão social e a prosperidade econômica, que seria a utopia fortificada, não, murada, né? E disso eles tiraram, então, 4... Eles fizeram 4... É uma revista, tá? Então, eles trabalham com essas ilustrações, né? Essa aqui seria a utopia murada, que não é tão diferente de São Paulo, assim, né? Tem um lugar, tem pessoas na rua, drones voando, né? Isso aqui me lembra um pouco aquela frase é um cara de ficção científica, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele fala que a tecnologia ela já existe, ela só é mal distribuída, né? Então é um pouco isso. Essa seria o decrescimento econômico com exclusão social, que seria essa coisa distópica, né? O próximo é essa aqui, que é inclusão social, mas decrescimento econômico. Então, uma coisa meio degradada, mas que, sei lá, tem ainda uma certa urbanidade. E esse aqui que eu acho o pior deles, que é o novo compacto social, que é essa coisa de prédios com balões. Mas, enfim, o resultado pouco importa, né? Eu acho que o mais importante é essa questão de como a gente trabalha com ferramentas e com modelos para a gente poder minimamente ajudar a guiar o trabalho, tendo em vista que a gente tem 4 meses. E era só isso. Era bem rápido. Obrigada, José. É uma alegria. É uma alegria rever alguns alunos que já passaram e muito obrigada pelo convite. A gente vai dividir. Vai ser um pouco rápido, porque são 3 partes. A primeira parte diz respeito ao Japão. Eu não podia deixar de falar do Japão, porque muita gente não viajou. E eu acho que é dever de quem viajou falar da viagem, né? Então, a primeira parte vai ser Japão, aonde existe, de fato, uma reconstrução constante. Ou seja, se existe um povo que sabe o que é a besta, que sabe o que é o monstro, o Japão é um, né? A segunda parte vai ser sobre o sertão nosso, de cada dia, semiárido, chamando sertão, mas, na realidade, é o semiárido que existe em várias partes do mundo e no Nordeste também, que é um resumo da dissertação. E a terceira parte será sobre o Polo Sul, Antártica. Na realidade, esse foi o doutorado, esse foi o mestrado, que eu coloquei no fim porque, se não der tempo, ele existe já desde do Japão. Vai dar tempo, né? Então, eu esqueci que era o monstro e coloquei a besta. Eu acho que é pela ancestralidade nordestina da besta fubana. Eu pedi o passador, porque vai ter um pouco de... Bom, Japão, pode passar mais um. E esse é o Japão que a gente conhece como a besta solta, a besta fera, que são placas tectônicas empurrando, né? E aí eu estou falando do Japão de hoje e do Japão ancestral. A China está fora disso, a Coreia está fora disso, Taiwan está fora, não está tão fora disso, né? Mas o Japão está em cima dessa besta que estribucha e vem com terremoto, tsunami, incêndio, epidemia, morte, empobrecimento. Que besta é esta? É como se dissesse assim, você está achando ruim? Põe a vaca na sala
põe a cabra na sala. Depois a gente vai tirar as cabras e as vacas, que são as nossas vacas magras, as nossas cabras magras. Vamos lá, mais um. E aí eu vou mostrar para vocês terremotos e 10 terremotos, como se fosse assim, os 10 mais terremotos, os Big 10 terremotos, para se saber a magnitude. Isso foi de uma dinastia, que foi de 1600, ou seja, o Brasil ainda estava exportando para o Brasil. Em dezembro, não sei porque não está aqui, eu fico muito abestalhada e ponho para cá, foram 3.000 mortes, 100 mil desabrigados, a magnitude vai de 1 a 10, numa escala que a gente chama Richter. 8 para 8,2 é exponencial. O maior que teve até hoje foi 9, foi há pouco tempo atrás. Ah, que bom revê-los. Né? E aí sempre vai vir com a localidade, ele durou de 7 a 10 minutos de terra tremendo. Porque uma coisa é um tremblorzinho, um tremorzinho, outra coisa é 10 minutos de terremoto. Ou seja, a terra indo e vindo, aumentando a flecha e a amplitude. Né? Ou seja, indo e voltando nesse estribuchar. Esse é já antigo e sempre vai ter tsunamis maior com ondas de 10 metros de altura. Normalmente, a gente está na borda do mar, é ilha, é um arquipélago, o Japão é um arquipélago. Então, os tsunamis são avassaladores, para os quais a gente não sabe o que fazer. Para o terremoto, a gente sabe. O tsunami, a gente acha que vai dar e cria novos atributos. Toda essa palestra nossa vai ser assim. O que a gente pode executar tecnicamente, como você anunciou, diante da besta, diante do monstro, diante da barriga, né, das dificuldades. Esse é outra... Aqui, 1º de setembro de 23, às 11h58, 142 mortes, 2 milhões de pessoas desabrigadas. Ainda não era nem 8, é 7,9, 4 a 10 minutos, devastou Tóquio. 1º de setembro foi designado o dia da prevenção dos desastres. Todo dia, né, se revê. A gente foi numa biblioteca, que é a hemeroteca, super conceituada. A hemeroteca tem uma parte da biblioteca inteira dedicada a terremotos. É como aqui a gente estuda a estrutura. Né? Aqui, terremoto... Norte ao sul do Japão foi sentido, Nankando, 1.362 mortes, de manhãzinha, dia 20 de dezembro, 3 dias antes do aniversário do Hirohito, que atingiu 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas era a quantidade de habitantes do Japão naquela época. Se não morreu, sentiu. Tsunami de ondas superiores a 6 metros de altura. Ou seja, na altura desse prédio aqui. Né? De onde a gente está. Não desse prédio, mas é onde a gente está, 6 metros. 3 mais 3, então no segundo está aqui. Né? Na base nossa. E aqui já um terremoto de Mori, 16,68, atingiu a costa leste, perto de Misae, grande tsunami que matou 52 pessoas, deixando 508 feridos. Dá para entender aqui o tamanho do deslocamento da Terra. Né? Esse aqui não matou ninguém. Foi a magnitude grande, mas foi em ilhas. Tinha 14 mil pessoas nessa ilha. Não é? Porque o problema do monstro é quando ele começa a devorar pessoas. Essa é a questão nossa, é com a morte. A nossa relação está inteiramente ligada à morte. É por isso que temos... de qualquer maneira, ele deu 70 abalos seguidos ao terremoto. Que é esse reajuste de placa que você vai sentindo ainda no corpo. Diz que todo dia tem terremoto no Japão. Eu não senti, não. Eu senti, às vezes, os enjoos, mas eu não senti realmente. Mas teve gente que de noite sentia tremer a terra, mais sensível, né? Eu não tenho essa sensibilidade. Bom, esse foi um terremoto a 1.000 quilômetros ao norte do Japão, de madrugadinha, de 33, magnitude 8,4, destruiu mais de 5.000 casas,
3 mil mortes, 42 da população. Daí, 42, quase metade da população foi morta. 98% dos edifícios destruídos. Hoje, a costa de Taro possui um grande paredão contra tsunami com 10 metros de altura. Tem tsunami que tem 38 metros de altura. Não só vai derrubar esse muro, como vai carregar esse muro, feito um ariete. Bom, enfim, mas é isso que a Grande Muralha espera-se que não dê ondas de mais de 10 metros. Esse aqui é uma gravura de um terremoto de 54, mais de 3 mil mortos, destruição de 30 mil prédios, 16 horas do dia 24 de dezembro, ainda bem que eles não têm Natal, um dia depois do terremoto de Ansei Kozai, que já tinha morto 2 mil pessoas, magnitude 8,4. Esse período de Ansei vai de 1554 a 64. Nakai é o nome da falha tectônica localizada a sul da ilha. O terremoto causou, que já vem incêndio, que destruiu total ou parcialmente 50 mil casas, e um tsunami que varreu mais de 5 mil casas. Está aqui a gravura muito explícita, né, de caos e demolição. A gente está falando da besta para valer. Esse foi o tsunami. Foi o maior tsunami que se conheceu até então. 2011 viria confirmar um maior. Né? Então, a gente tem um terremoto com 22 mortes e magnitude 8,5. Você vê que, dependendo, não é só da magnitude, mas da localização, desencadeou um dos maiores tsunamis que viajou por todo o Oceano Pacífico, chegou ao Havaí e fez tremer a Califórnia. Todo o Oceano Pacífico é metade do globo. Está se falando de besta, é isso. Né? Após o terremoto, a região ainda sofreu 73 tremores secundários, com magnitude superior a 5. 5 já faz muito estrago. O tsunami teve ondas de 38 metros. Né? É muita coisa. E destruiu cerca de 9 mil casas. Em 2011, houve um evento similar. Em 2011, vocês já estavam vivos. Voltamos agora para 707, magnitude 8,6, 2 horinhas da tarde, 28 de outubro. Você não tem sazonalidade. Eles têm previsibilidade, mas se você for analisar, não tem previsibilidade. Nem de estação, não tem. O cara está estribuchando porque está ajustando suas placas. Não tem hora. Não é feito primavera, verão, outono e inverno. Não adianta. O terremoto desencadeou a erupção do Monte Fuji, além de queda coice. 49 dias depois, certo? 29 casas foram destruídas e houve um grande deslizamento de terra, província de Shizuoka, afetando uma área de quase 2 km², e um volume de terra de 120 milhões de metros cúbicos sendo arrastados. Aqui é mais drástico, porque esse foi filmado. Se vocês quiserem ver, eu acho que foi uma das coisas mais dantescas que eu assisti nesses últimos dias. É um vídeo, está aqui, não está o vídeo, mas está o link, que era o terremoto. Não é ainda esse. Esse foi um terremoto de tarde, do dia 11 de março, seguido de grande tsunami. 29 mil vítimas, magnitude 9 pontos. Foi o maior já registrado. 9 é muito. 10, acho que 10 acaba tudo, né? Danos na usina nuclear de Fukushima. E esse foi o pior dos efeitos do monstro se ajustando, porque Fukushima até hoje ainda tem radiação. Ainda tem. Dizem que não, mas ela ainda está com problemas de fissura. A gente não jogou chumbo em cima. Se tem N resultados, mas ainda não se sabe muito bem o resultado de Fukushima. Foi o maior terremoto que se registrou. Quer dizer, não está decrescendo, a coisa está se buchando de qualquer maneira, não tem sazonalidade e também não tem magnitude. Não é que vai piorar. Né? Bom, Sendai, vizinho a Tóquio, esse já é foto da viagem, ao longo do mar, eles que fizeram, o mar está aqui, ó, então a Baía de Sendai aqui. Tem 10 quilômetros que já não se constrói mais nada, porque foi nesse terremoto de 2011, foi até onde chegou a onda. Então, você tem parque, tem campo de futebol,
tem a parte cinturão agrícola, já nessa vizinhança. E a cidade começa 10 quilômetros para cá. Bom, agora, pode ir. Não bastasse, eu acho que aí não vai, tem que ser fora. Aí eu tentei e não foi. Ai, desculpe, Amori. Muita gente foi para Hiroshima. E eles fizeram exatamente o bombardeio numa cidade que não tinha sofrido absolutamente nada anteriormente. Maldade calculada. Esse é o local que a bomba caiu. Esse era o planejado. Houve um deslocamento por conta do vento. E essa agora você vê na cidade destruída. Essa era a cidade antes da bomba. A cidade ficou completamente destruída. Esse edifício não é que permaneceu, ele permaneceu como ruína. Podemos voltar, e aí com mais 3 slides a gente termina essa primeira parte. Ainda no primeiro, né, na barriga da besta ainda. Está aberto, né? Ui, eu fico na frente e não dá, né, nega? Esse é o vídeo que a gente viu. O próximo. Isso aqui sabe o aço das pontes? Isso não é um meteorito. Isso é um meteorito fabricado pela explosão. Isso é a temperatura nas estruturas. Isso são pontes envergadas, completamente. As treliças das pontes quando não escoaram, elas envergaram. E não foi flambagem, não foi carregamento, foi queima, foi escoamento por temperatura. Aqui dá para ver essa peça retirada dessa ponte totalmente torcida. É algo inconcebível, absolutamente inconcebível. E esse é aquele prédio que aparece no vídeo do jeito que está lá hoje. Eles mantiveram as bombas. Existe um conceito de eternidade que tanto o ser humano, as civilizações, como a arquitetura, como o pensamento, encara. Efêmera, mas encara. Uma das maneiras a gente, no Ocidente, encarar a eternidade é através da ruína. Acho que é a primeira vez que eu vejo no Japão, nessa viagem, condições de ruína assumida. Para a gente é muito fácil assumir ruína. O Paternon é uma ruína. O Ocidente inteiro é feito de ruína. As missões brasileiras, argentinas, paraguaias são ruínas. As ruínas têm uma eloquência muito grande como arquitetura, como ocupação. Essa é uma das únicas ruínas que o Japão assume, porque ele está sempre se reconstruindo. Acho que daqui não temos mais nada. Sim. E aí esse ato, assim, essa ponta, é que eu gostaria de pegar, porque por mais que eu pense no Japão, eu jamais vou compreender o Japão.
é impossível compreender o Japão. É muito distante. Eu vou dar aqui a minha visão do Japão. É como ir para o Xingu. Por mais que você intua, você não é um xinguano, você não é um japonês. Né? Mas o que eu quero dizer é que eles convivem com o monstro ancestralmente. O que é que faz uma civilização que é destruída? Nenhuma civilização no planeta, eu acho que agora nas migrações talvez a gente tenha reedição, mas nenhuma civilização no planeta foi fadada ao extermínio tantas vezes. E se reproduziu tantas vezes, se reconstruiu tantas vezes. Qual é o traço da tradição espiritual que une essas pessoas? Que faz com que ela sobreviva? O que é que eles têm de essência para a gente aprender com eles? Vamos passar, porque é isso, né? Tem o Roland Barthes escreveu um livro chamado O Império dos Signos. E aí ele chega numa... Ele viaja para o Japão, enlouquece, porque é, de fato, muito profundo. A viagem, mesmo a gente que tem a profundidade de um pires em relação ao Oriente, se arrepia, né? E aí ele, diante de um cotô, isso é uma saudação, um cotô, de um com a outra, ele pergunta, quem reverencia quem? É a pergunta que o ocidental faz. Quem reverencia quem? A pedra, a mulher, ou a mulher, a pedra? Bom, aí a gente vai para o próximo. Esse aqui é o site que vocês podem ver na íntegra, o terremoto de 2011. Certo? Um programa, acho que da Band. Vamos para o segundo, que é o B. Vocês devem estar perguntando como é que se constrói no Japão? Como é que se sobrevive no Japão? Como é que em 2016 não morreu ninguém em Tóquio? Né? Então, o segundo é habitando a barriga da besta. E aí, continuando no Japão, mas o Japão permanentemente em construção. Permanentemente em construção. Tem que estar. Que, assim, qualquer galho nosso saiu do prumo, um que já é podado, né? Lá eles podam também. Mas qualquer galho de interesse na composição da paisagem é conduzido. E aqui vocês veem um galho que está sendo suspenso por um outro mais resistente, porque interessa essa folhagem. E aí passou para mim a ideia de um Japão que encara a morte em última circunstância e ainda acredita na reencarnação. Um país que acredita, um país que, pelo shintoísmo, o shintoísmo foi a tradição espiritual mais antiga do Japão, antes do budismo, antes do confucionismo, esses dois vieram da China, o Japão já era shintoísta. Ou acredita, ou seja, não é religião, é uma conduta tradicional, espiritual, de que tudo tem vida. O mineral, o vegetal, o animal. O animal já tem vida por natureza, né? Assim, por explicitude ocidental. Mas olhar para a pedra e ver a pedra como potência no tempo, eternidade é efêmera, e eternidade é efêmera, imagina. Você olha para o mineral, claro, o mineral estribucha a cada ciclo tectônico, o mineral tem vida, tudo tem vida. E aí você tem, essa árvore está na entrada de um jardim, que é um palácio imperial, muito simpático, porque é quando o Japão abandona a arquitetura chinesa e começa a fazer arquitetura japonesa. Então, começa a tirar o ornato do chinês e começa a ser. Então, Katsura, quem quiser assistir amanhã uma aula sobre o Japão, na pós terá uma aula só sobre o Japão. Esse abandono da China é importantíssimo para o Japão. Né? Então, isso está na entrada desse Katsura, que é uma vila imperial, uma casa das montanhas, digamos assim. E essa árvore, em qualquer lugar do mundo, já teria morrido. E ela é solo dela própria. Ela passa a ser terra dela própria. Ela começa a rebrotar de um tronco apodrecido. Ainda tem 2 lugares aqui, quem quiser sentar um pouquinho mais na frente e ver melhor. Isso, para mim, ficou como um símbolo do Japão.
essa natureza construída e reconstruída e reconduzida, essa necessidade de decifrar os reinos, que a gente chama reino mineral, vegetal, animal, etc. E tal, essa intimidade de decifrar os signos da natureza. E aí você vê um painel, esse painel deve ter uns 2x1, de uma árvore. Eu coloquei centenária, mas é porque não dá para contar porque isso é cada linha dessa, fininha, 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 é um ano. Vocês sabem como contar o tempo de uma árvore. Eu acho que isso aqui é milenar. É um pedaço de uma árvore que ele transforma num painel, num parque. Afastadinho assim, isso é normal. Né? Quer dizer, é o desfrute do tempo. Ele tem essa intimidade de olhar e ver quantos anos. Como a gente olha as pessoas pelas rugas, eles têm a capacidade de ver o tempo, né, aplacado na face de qualquer material. Olha que maravilha. Esse shintoísmo pode ser muito estudado para a gente entender um pouco mais, porque, segundo eles, não tem nem mal nem bem, o que para a gente é muito interessante. Porque se tudo tem em si uma depuração espiritual, imagina, tudo. E você não tem o maniqueísmo do mal e do bem. Ou seja, um terremoto é um fato. Isso é muito incisivo, não é? É um fato, não é bom nem ruim, não tem merecimento. A população do Japão se mata em suicídio, mais do que temos homicídios no Brasil. Isso é um dado que reverbera na cabeça da gente todos os dias, todos os momentos. Porque, se não existe nem mal nem bem, o cara só quer virar criança de novo. Está meio chato isso aqui. Eu acho que eu vou dar um descansinho, volto já. Né? A gente precisa saber, porque até isso, quando a gente ocidental vai fazer, né, vai para o lado do espiritismo, e tem um tal de vai voltar melhor, de voltar melhor. O budismo também vai se aperfeiçoando, mas o shintoísmo parece que a coisa é mais amena. E todo o japonês pode ter a religião que quiser. É uma espécie de permissividade espiritual. Eles casam no católico porque é bonito. Porque tem véu, tem grinalda. Podia ser judaico, que é lindo também. Né? Mas o judaísmo lá não tem tantos. Mas, assim, eles podem nascer shintoístas, virarem budistas, mas continuarem shintoístas nos seus santuários. Não tem missa. Não tem. É simplesmente chegar lá, balançar um sininho ou fazer uma reverência, passa por um portal, Torim, e ali, a partir do momento que ele passa pelo portal, ele está um pouquinho mais silencioso. É um povo silencioso. É um povo respeitoso. Confucionismo, quem já andou, né, bisbilhotando ou teve pai e mãe confucionista, que a gente tem isso, né? É disciplina e hierarquia, respeito, silêncio. E eles são muito isso. Essa intimidade faz um pavilhão do Japão reproduzir, por exemplo, um pagode. Pagode é isso. Pagode é um empilhamento de madeira, e é muito interessante. Se uma madeira é diferente do... Isso chega no século XX e XXI, não é isso? Com a percepção clara que, se eu tirar uma peça, cai tudo. Enquanto o Ocidente estava construindo redes, quando a falência de um não levaria o todo à falência, eles estavam ainda repetindo estruturas de quando eu tiro uma peça, a falência é inevitável. A treliça, os cabos duplicados do Ocidente, né? As tramas geodésicas permitem falências de pontos sem levar o todo ao colapso. Essa estrutura não. Qualquer peça é fundamental. Qualquer peça é fundamental. Né? As últimas são as que são responsáveis pelo telhado, mas eu não posso tirar. É um pega-vareta sem vencedor, esse aí. Né? E leva, por exemplo, ao Kengo, já no século XXI, a trabalhar essa trama, que é uma loja de bolos. Você vai lá comprar bolos, e aí ele leva essa trama, que se chama de abacaxi, anárquica, a seus pilares. Isso é, mais uma vez, uma espécie de um
Pagode, vocês sabem o que é pagode? É aquilo que vai, a gente não vai ver. Quem quiser pagode para valer amanhã. Né? Mas a gente vai criando uma conversa com o vertical. Quantas vezes eu consegui... Por exemplo, Nara foi a primeira capital de um Japão unificado. Para construir os templos budistas de Nara, foram precisos 2.200 árvores. 2.200 árvores é uma floresta. Toda a floresta do Japão foi dedicada à construção de templos e santuários. O Japão hoje não tem floresta. O Império Romano fez a mesma coisa, fabricando outras coisas, né? O Ocidente fez outras coisas. Mas, enfim, essa intimidade faz com que essa estrutura seja absolutamente japonesa. Não é verdade? Quem é que fez E isso aqui é o pilar, por isso que eu chego, é um pagode. Isso aqui é um pilar aberto. E esse sistema de forças, de caminhos de forças que fazem isso. Como o abacaxi. Preste atenção nesse caminho, que não é o caminho da viga do pilar, que foi sempre o caminho de forças do japonês e do chinês. Se você imaginar, como é que... Não existe arco no Japão, como não tem na China. Até o século XIX não tem arco. Tá? Você pode até ter nas pontes, mas a ponte japonesa, por exemplo, é isso, que é uma excrescência no Ocidente. Você nunca coloca um pilar, não tem como, né? De fato uma excrescência. O que você vai ter, e isso é muito bonito, quem entende de momento... Cadê o nosso apagador? Depois eu acho. Vamos por aqui, é que ele pediu para desenhar para o lado de lá, para não enlouquecer o cineasta. Né? Mas todo mundo vê que... Amorzito, brigadão. Quando o Ocidente vai trabalhar a noção de gravidade, ele vai dizer, a grande conquista é essa, porque nada na natureza é plano, exceto a laje plana, que não é da natureza, é criação, exceto a viga plana, que não é da natureza, é criação. Certo? Ora, o momento está aqui. Eu vou vencer com ferragem, eu vou vencer com madeira, eu vou vencer com os materiais que aguentam flexão e tração. Isso é a nossa cantilena desde o primeiro ano, tá certo? Como é que o oriental vai vencer o momento? Ele vai vencer o momento pela cortante. Como vencer o momento pelo cortante? Imagina que isso aqui é a corrente. Se lembra da corrente, que é a catenária? Se eu colocar na corrente duas forças, essa estrutura que faria isso, fará isso, isso e isso. Olha, essa flecha, que era dessa magnitude, passa a ser essa flecha dessa magnitude. Ou seja, se eu tenho menor deformação, eu preciso de menor massa. Isso foi assim que eles venceram o vão, através do cortante e não do momento. Né? É outra maneira de pensar. Eles não treliçaram. Então, chegar ao século XXI fazendo esse tipo de estruturas dessa natureza, que também faz o Foster. Né? Foster é algo de outra geometria, que não é da geometria até o século XVII, até o século XVIII. Ele vai conseguir fazer isso no século XIX. Bom, mas essa intimidade com a madeira, né, é que faz com que isso aqui seja pilar. Eu estou abrindo o pilar, eu estou vivendo dentro do pilar. O abacaxi, essa loja chamada abacaxi, a gente chama de abacaxi, que é a loja de bolos, isso aqui é um grande pilar que vai suportando as vigas. E esse que é o pavilhão da eternidade efêmera, que esse merece ser estudado, eu prometo que eu vou estudar, pelo esse nome, eternidade efêmera, é uma das coisas mais elucidadoras que você pode saber e construir. O que faz a besta rir. Não é verdade? Qualquer tecnologia ri. Então, o país que tem a delicadeza de fazer com que você olhe peixes, se debruce para ver peixes, veja a água, veja a transparência,
e faz jardins para convocar a mesma natureza que ele destrói, vida, pai, mãe, casa, e fazer microcosmos, de dizer isso aqui que você vê, uma laje, que é só uma pedra curva, né, na antiflecha, ou seja, o que tem de tecnologia nesse ato, e dizer, o que eu quero aqui é mostrar que isso aqui são barras de areia que existem no Japão, numa das ilhas, que existe uma barra de areia que muda água salgada para água doce, e que ali está o microcosmo de tudo que é salobro e que gosta dos mangues, e tudo que é salgado e que gosta de água marinha. É isso aqui. Isso aqui é um farol. E esse aqui são os istmos. E isso aqui é o universo. Meu universo criado. Quer dizer, que tipo de diálogo é essa harmonia criada que, diante de qualquer desarmonia, trata no outro dia de criá-la de novo? Que povo é esse que a gente tem que aprender? Esse aqui é uma coisa muito interessante. Eles têm um respeito à pedra. A gente falou do shintoísmo. Muitas vezes a gente vê essas pedras, para não colocar um adorno numa pedra, eles se dão o trabalho de esculpi-las. Às vezes, essa ainda está muito bem esculpida, mas tem umas que estão rudes, só sai uma boquinha, 2 olhinhos, e aí um babador para não se melar quando come, e aí um aventalzinho para se resguardar quando trabalha. Que povo é esse que tem essa tecnologia e segue fazendo esse tipo de cotidiano? Não é um ritual, é um cotidiano. É assim que eles se veem, é assim que eles reverenciam os mortos. Né? Esses são quase pré-históricos, todos vestidinhos. Que tipo de diálogo tem essa humanidade que faz isso? Bom, é a mesma natureza de conhecimento mineral que faz com que eles façam isso no século IX para fazer um arrimo. Isso é uma montanha construída. Esse arrimo é praticamente uma montanha construída. Porque essa altura daqui, a gente viu, tem 11 metros. Para você fazer esse arrimo, você precisa de uma base de 6 metros. 6 metros! É isso de pedra a 11 metros ou mais. É uma coisa... Né? É um construtor de montanhas, pedra a pedra. Né? É isso que faz com que eles dialoguem pedras trabalhadas com pedras não trabalhadas, pedras naturais ou semi-trabalhadas. Isso é no Katsura também. Tá vendo? Pedras trabalhadas com pedras não trabalhadas ou semi-trabalhadas. É a pedra, cada uma na sua lógica, na sua potência. Essa é uma sala com pedras. É o lugar onde se espera a cerimônia do chá, vendo pedras, ou vendo águas, ou vendo carpas, vendo passar o tempo, vendo, né, com certa intimidade, criando memória das lascas, dos granitos, das texturas. Isso aqui, me perdoa, de fato, a distorção, isso é reto. Mas é como não tinha máquina e nem distância para pegá-los todos, pegar tudo, isso é uma reta que ele simula o mar do Japão em suas ilhas, onde a ação humana nada mais é do que o rastelo. Só. É um jardim para ver, não é para andar. A ação humana é o esforço de colocar as pedras. Só isso. E você fica ali, você pode ficar horas olhando, procurando as pedras, contando as pedras, porque são 13, você só acha 8, é infernal. Aí, uma hora, você olha de novo, vê 9, mas aí a primeira já perdeu. Eu confesso, não vi. Eram 13, eu não vi tudo. Oi? Eram 15, eu acho que eu só vi 13, eu acho que eu parei no 13. Bom, e aí você pergunta, Deus do céu, depois de tanta dificuldade, daqueles terremotos todos, como é que eu construo essa massa? Como é que eu construo isso, essa verticalidade, se tudo, né, que é sólido dança no ar e se desmancha também, porque, no final das contas, rui. Né? A quantidade de inteligência tecnológica que tem aí, que faz com que Tóquio, esse é Tóquio, concentre
30 milhões de habitantes. É a cidade mais densa, é a maior cidade do mundo, é uma cidade que não acaba nunca. E você vai entender que ela é a cidade mais densa porque é lá onde está concentrada a maior quantidade de inteligência contra os terremotos. 2016, grande terremoto, não morreu ninguém. Eu também quero ir lá. Melhor do que nascer numa cidade e não ter destino traçado por mim. Né? Porque lá até morrer eu posso, se eu quiser. Aí a Baía de Tóquio, que é a gente não vê a Baía. A gente pode passar anos em Tóquio sem olhar a Baía. A gente precisou subir. E olha que maravilha. É essa cidade superposta. Ruas e ruas, e viadutos passando, e subsolos, e subsolos, e subsolos. É uma cidade fria no inverno. Então, você tem ruas por dentro da terra. É uma cidade que foi feita para o estrangeiro se perder. Ou seja, não é radial, que já causa um pouco de perturbação. Nega o urbanismo chinês. Tem uma hora que eles dizem, não mais China, tchau. É um urbanismo assim, ó. Ou seja, a história é, não tem nome na rua. Ou seja, não tem endereço, praticamente. Você se localiza pela sua memória. Eles têm memória de ser alfabetizado em 6.000 caracteres, ideogramas, 6.000 ideogramas. É uma literatura muito, muito ímpar, né? Porque não é um ideograma, é uma literatura. Cada letra, cada símbolo, cada palavra é um livro. É outra natureza, não é? Eles chegam a fazer para facilitar, um vocabulário não, um alfabeto fonético que também é feito de símbolo, não ajuda muito. Você olha e não vê nada. Eu fui ver porque que eles... Aí você dá o cartãozinho que tem e eles dizem seu nome. Você olha e não vê seu nome. Você olha e não se vê. É outro espelho, né? É outro espelho. É uma maravilha. Bom, e aí essa cidade de camadas, essa cidade, vocês devem estar se perguntando, mas como tanta astúcia possibilitou essa verticalidade? Aí eu vou dar só algumas dicas, porque eu ainda estou estudando. Essa viagem me fez rever um livrinho que é sobre terremotos. E aí tem os dispositivos, tem aí os que eu vou mostrar. Alguns dispositivos que são usados desde do Ocidente, que vão ser assimilados, porque na era Endo, que é uma era que já vem, né, do século XIX para cá, eles abrem para o Ocidente e aprendem tudo. Mas não é que aprenda. Aprender é fácil. Dá trabalho. Mas já está lá. Eles aperfeiçoam. Eu vou dizer um exemplo prosaico, quase eu vou dizer, porque em Louvor à Sombra, que é um livro muito legal, começa com um pouco dessa descrição. Eles pegam a bacia sanitária chinesa, que nada mais é do que um furo, onde você fica agachado. Ou seja, se você tiver com algum mantor nela aqui, diz que é muito anatômico você ficar acocorado, mas é muito inconveniente, porque depois dos 40, 50, 60, seu joelho não é mais o mesmo. Então, começa a dificultar. Eles pegam a bacia ocidental e recriam com um rigor cirúrgico. O que significa isso? Jamais você sentará numa bacia que não esteja na temperatura do seu corpo. Já começa por aí, não tem choque térmico. Além de tudo, acordar ainda tem um choque térmico na bunda, não é agradável. Né? Se dá ao trabalho de lavar-lhe com anatomia vertical e horizontal. Não sairá sujo da bacia sanitária. E se dá o requinte de saber que há pessoas que não fazem suas necessidades, não funciona em sanitários públicos. Minha irmã era assim. E eu me lembro minha mãe abrindo a torneira. Eles se dão ao luxo de criar uma trilha sonora de água
e passarinhos para que você relaxe. É isso o Japão. Nada será aprendido sem aperfeiçoamento. Eu gravei o som, porque eu achei tão absurdo que eu gravei esse negócio. Porque eu apertei, tinha uma clavezinha, né? Uma clave não, era um sustenido. Eu apertei e começou a vir um barulho de água. Eu disse, isso deve ser para saber onde é que se está funcionando o escoamento e se está entupido, se é a profundidade do cano. Sei lá, fiquei eu conjecturando sobre as minhas fases, né? Até que eu vi que tinha passarinho. Eu disse, não, esse negócio está ficando melhor. Aí eu comecei a apertar. Todo banheiro que eu ia público, que tinha o sustenido lá, eu apertava antes e depois. Antes, para relaxar, depois. É uma gravaçãozinha, só isso. Mas ter pensado nisso é um grau de cuidado. E isso eles são cuidadosos. Você é muito acolhido. Você não pode andar fora do prumo, mas você é muito acolhido, você é muito bem tratado. É um povo que tem um coletivo acima de tudo e você faz parte do coletivo. É algo que a gente não está muito acostumado. Isso aqui é um coxim onde eu consigo fazer um movimento. Pense sempre que você está trabalhando. Por que a arquitetura tradicional funcionava bem? Porque era de madeira. E as articulações... Você lembra que madeira a gente custa achar que tem engaste? Por quê? Porque ela articula. No momento que eu estou articulando, eu vou possibilitar que eu deforme como o junco, como o bambu, e retorne à minha posição. Então, todos os mecanismos que vocês vão ver aqui são mecanismos de articulação. Isso é uma articulação pendular de uma viga que ele tem um coxim de movimento. Né? Tudo é flexível para poder aguentar o suculavanco. Todas as instalações são penduradas. Pendurar ou articular, eis a questão. Né? Eis o fulcro da... Claro, porque aí você começa a entender porque as calhas... Parece um requinte bobo, você não entende por quê. Parece uma coisa estética. Não tem uma coisa estética sem uma conversa muito legal. Aqui você tem o beiral, as telhas, digamos aqui, e aqui penduram, soltinhos e passa o cano, umas mãozinhas francesas, que fazem com que o cano ande solto por dentro do caminho. Vejam, e eu não trouxe aqui, porque Frank Lloyd Wright fez o Hotel Imperial. Estudem o Hotel Imperial. A gente pode fazer uma aula... Né? Na pós tem uma aula só para isso, que ele faz, e uma das coisas é ele colocar a calha toda articulada. Tudo era articulado. Certo? Então, a história é articular, é pendurar, é acolchoar os duros. Nenhum duro conviverá com um duro, é sempre amortecido. Então, você tem aqui um coxim, né, de placas, você tem o metal, e aqui um acolchoado e são lâminas, ou seja, não só eu acolchoo no vertical, como eu acolchoo no ondulado, no pendular, como eu acolchoo no cisalhamento. Ou seja, eu tenho articulações universais. Pode ser que colapse, mas vai demorar. Com muita... vai avisando, vai avisando. Esse outro dispositivo muito bonitinho, eu acho que esse cara deve ser o inventor, mas não estava São pistões de amortecimento que dentro tem um líquido viscoso. Porque eu tenho que criar inércia. A inércia é a bênção da arquitetura, a preguiça de mudança de estado é a bênção da estabilidade. Então, eu começo a absorver, né, através desses pistões. Aí você entende muita coisa, como, por exemplo, eu vou passar uns 4 edifícios aqui para vocês começarem a entender como é que sobrevive, tecnicamente, um objeto como esse aqui. Tá certo? Eu tenho uma ligação entre 2 ilhas, que faz uma ponte estaiada, na realidade é uma ponte pêncil, né, que é uma ponte que tem o cabo contínuo. E aí ele diz, ele é de 94, essa ponte é de 94, 98. Lembrar que houve um terremoto
em janeiro de 95, de magnitude razoável, que não causou nenhum dano à construção. Eles já estavam na história correta. Aqui tem o vão, a luz. São 2 quilômetros, praticamente. 2 quilômetros. É mais do que aqui o Pacaembu. Daqui para o Pacaembu. Porque daqui para o Shopping Higienópolis, que é onde eu moro, é 1.200 metros, em linha reta. Então, daqui para o Pacaembu, de vão. E aí, e 3, né, 4 quilômetros ela inteira. Então, eles vêm, estudam a topografia. A topografia é muito pouco, né? Aí eles vão... Isso eu trouxe antes, porque não é uma treliça reta, é uma treliça curva. Eu estou juntando a potência do arco com a potência da treliça. Estou jogando duas entidades estruturais para trabalharem juntas e soltinhas no cabo. Aí eles vão trabalhar aqui as placas e o deslocamento, os deslocamentos que estão de 6 a 6,5 metros são os menores, de 8 a 9 metros. Essa placa que eu conheço, porque eu já tenho consequência, eu já tenho sismógrafo, eu já estudo tectonicamente o objeto, vai se deslocar? Vai. Qual é a magnitude que ela vai? Não, ela vai andar 6 metros. Daqui até o Xangô, ali, né, a lanchonete da cidade. Eu estou aqui, daqui a 3 minutos estou lá. Depois volto para cá. 3 segundos, volto para cá. Então, eles vão trabalhando a magnitude e vão trabalhando aqui, eles vão monitorando os dispositivos climáticos, que parece besteira, né? A gente fala que a gente dilata 2 centímetros, mas tudo bem, 2 quilômetros vai dilatar mais. Mas aqui ele faz um monitoramento tanto do vento, como da temperatura, como dos abalos sísmicos. Né? Então, tem todas as acelerações, as velocidades, as ressonâncias, eles ficam monitorando tudo. Ou seja, calcularam antes tudo. Está em pé. E esse aqui, no terremoto de Kobe, eles viram a deformação da ponte, né, nesse terremoto. É a deformação relativa na ponte depois do terremoto de Kobe. Os princípios são: eu tenho uma haste com a fundação. Agora, isso eu não consigo, porque aqui não tem a fundação. Isso me deixou muito contrariada. Porque a fundação é uma das coisas principais. Se eu estou numa terra que quebra qualquer coisa, porque se desloca assim, se desloca, né? A fundação não pode ser profunda. Como é que eu consigo fazer isso? Não fala, esse livrinho não fala, mas a gente vai saber. Certo? E aí ele coloca uma altura aqui, de quase 30 metros, e trabalha os tabuleiros como se fosse um equilibrador, né, de carga. Então, dá para saber que eu tenho que articular e que eu tenho que um nó que tanto faz com que a peça faça isso, como faça isso. Como faça isso. Torções. Entendeu? Raios de torção distintos. Ó. Não é torção em onda, é torção em sinuosas distintas. Ou seja, esse é o que ele chama de junto universal. Toda espécie de junto universal me interessa, dentro das conclusões de deformação. Isso aqui é a maneira de construir, primeiro, a fundação, que não tem a fundação, mas primeiro os... Será que termina aí? Não pode terminar aí. Talvez isso aqui esteja depositado sobre rocha, porque é desaconselhável fundação profunda em terremoto. Absolutamente desaconselhável. Você tem que fazer uma fundação como se fosse uma escova. Já colocou uma escova numa lama ou numa água? Ela não afunda. Você tem que ter uma carga muito grande. É uma escova de dente, uma escova de cabelo assim, cheia de serpa. Né? Você tem uma resistência muito grande. Então, talvez seja isso. Hã? Como em Veneza, exatamente como em Veneza, exatamente. Quer dizer, não pode ter fundação profunda. Ali podia ter profunda, mas ali são 12 metros. No caso do terremoto, é 2,10 metros. Para grandes cargas. Então, bom, deve ser isso. Mas, enfim, aí você vem com os cabos, né, com
os outros cabos que vão sustentando o tabuleiro. Não tem muito segredo, mas eu achei bonita essa aqui. Essa é ela de noite, a gente chegou a vê-la de longe. É rigorosamente bonita, né? Bom, essa torre não foi feita, que era a Torre do Milênio, que devia ter não sei quantos metros. Aqui está a Torre Eiffel, tem uma torrezinha lá, que é de lá. Aqui tem o Sears, é quase o dobro do Sears Building. Não foi feita, mas por que eu trouxe? Porque ele tem essa condição helicoidal de estabilidade. E esse helicoide vai sendo enrijecida com os verticais, que fazem com que ele seja mais vertical ainda, né? Por quê? Porque você vai triangulando a estrutura, enrijecendo e flexibilizando, né? Ela não foi feita, mas era para ser flutuante e trabalhar como um João Bobo que está, quer ver? Dá para ver aqui, que está apoiada radialmente. Ele estaria apoiada nesse anel flutuante, né? Pena que não foi feita, mas pode ser que um dia seja feita. Bom, esse aqui também é o Fósforo de 91. Esse livro não vai mais além do que o século XX. Agora tem mais coisas, mas eu não vi coisas com magnitude. Eu vou achar. É que a gente teve um mês não. É um mês para pensar e uma semana para preparar, não foi? Mas ainda vai chegar mais coisas. Mas você já começa a entender que está aqui, ó, a questão da coluna vertebral, que o Calatrava tanto fala, etc. e tal, mas nunca teve chance de fazer nada para terremoto, né? Aqui, aí você entende. Eu tenho um núcleo duro aqui. Desculpe. Eu tenho um núcleo duro fazendo isso aqui. E esse aqui é essa. Dá para entender. Você vai enrijecer uma pala, uma lona. Você tem que dar corpo e resistência. Se daqui que você quiser, né? Corpo e resistência para essa lona. A lona vai ter que mexer penduradinha. De sorte que eu posso deformar, mas não me carregue. Me afete, mas não me carregue, né? Me deforme, mas não me colapse. Esse é o princípio ativo das coisas. Disso que se fala do diálogo com a besta, que a gente tanto gostaria de entender. Esse é o espaço interno, aí você vê a pala já sustentada, então são pequenos elementos que vão sustentando em grandes elementos, tem toda a questão do secundário. E esse é uma beleza, é uma joia, que é o aeroporto de Kansai, que a gente chega por baixo, infelizmente, e não fez grandes incursões por cima, mas aí eu trouxe só para a gente matar a saudade, que é um dos gestos mais bonitos, porque tecnológicos. Olha como nasce o desenho disso aí. Todo mundo deve intuir, quando pensar, que uma pista de pouso tem 2 quilômetros e que 2 quilômetros tem curvatura. É diferente disso aqui que começa no zero e termina no zero. Eu estou trabalhando com 2 quilômetros, já tenho uma microcurvatura que ela existe. Esse projeto vai nascer da curvatura do planeta e dos desenhos das ondas e da aerodinâmica e do vento. Então, ele é desenhado, ele está no meio do oceano, ele é desenhado, você não vê praticamente. Quem chega não vê. É uma linha horizontal sobre o plano oceânico. É quase nada. Lembrar que o terremoto, aquele terremoto de Kobe, que foi em 95, de magnitude 7,10, o epicentro foi a 18 milhas. Uma milha são 2 quilômetros, digamos, né, redonda. 40 quilômetros de profundidade abaixo da ilha, que é o substrato dessa ilha criada. Essa é uma ilha criada, né? Esse aeroporto foi a primeira ilha criada no Japão para comportar uma infraestrutura. Teve problemas de recalque significativo, mas o terremoto não causou nenhum dano ao edifício. O recalque é quando eu começo a afundar. Até aí tudo bem, você pode afundar. O México inteiro é afundado. Você vai para o teatro do México, você desce 2 metros para poder chegar no teatro. Porque tudo afundou homogeneamente. Mas quando você começa a diferenciar o recalque, aí você começa a quebrar. Ele teve... Eu preciso estudar mais, porque quando eu estudei, eu estava no auge da paixão por piano, que era no final do século XX.
Eu preciso atualizar a Paixão, porque deu muito problema esse aqui, né? Mas eu não li mais nada. Tem que ler agora as revistas, não tem mais... Bom, esse aqui é a planta, aí chegar os aviões, que ele faz trânsito nacional e internacional. Então, ele tem magnitude para os dois trânsitos. Ele chega por Osaka, esse aqui é um pouco mais o desenho dele, o croquis pós-feito, né? É mais para a gente ver o enrijecimento e a leveza. E aí a gente encerra essa história. Esse é o que a gente não viu, que a gente não subiu, porque você chega depois de 32 horas de viagem com o cara ali esperando. Se você chegasse 32 horas sozinho, né, pegava o metrô quando desce, sei lá, saía dali quando bem quisesse. Mas tinha um service lá, né, sei lá, um voucher, diabo, esperando a gente, e a gente tinha que ir atrás do cara antes que reunir 30 pessoas. Sabe? Esse é o saguão que a gente viu. Então, é o rígido, tramado, mas uma trama que tem que travar, né? Tem que contraventar, mas é um contraventamento flexível. Porque, além de tudo, veio, porque isso aqui é alto, por mais que você não veja, é bem alto. E aí, é o estudo da forma, o estudo da deformação dos momentos, do vento. Esse livrinho eu posso deixar com vocês, porque ele tem alguns dados legais. E aí, quando o terremoto acaba, o Renzo fala uma coisa que a gente já conhece desde as fábulas de criança, que é assim, a fúria dos elementos derruba o carvalho, mas não quebra o leve e flexível jugo. Isso vocês já devem ter visto desde pequenininho. Né? Com isso a gente encerra essa primeira apresentação. E aí, é um povo que alimenta seu povo com esse tipo de comida, que tem sabor, textura. Eu nunca vi um tofu, um manjar celestial, uma coisa, quer dizer, eu nem sei, é celestial mesmo, no sentido da coisa mais sublime. Né? Tem tudo, todo. E é um povo que tem respeito. Eu coloquei essa palavra porque houve um congresso há 3 meses na França, país que se dedica muito à educação, estudando o ensino básico para crianças e quais eram os elementos que são imprescindíveis: aprender a ler, aprender a escrever, aprender a contar e aprender a respeitar. E eles têm um respeito já tacitamente pelo confucionismo entranhado na genética. Eles respeitam. Eu aprendi a respeitar muita coisa, que se eu não conseguir respeitar o cara que não mandava fotografar, quando eu via, eu estava fotografando. Mas eu aprendi a respeitar, porque eu sou meio desrespeitosa às vezes, assim, meio que ignoro, eu me acho transparente, isso é um pouco de mal. Acho transparente, ninguém vai ver. Né? Essa coisa de atravessar a rua. Lá é uma coisa que você vai... Mas é fácil introjetar, super fácil. Por exemplo, no começo a gente aglomerava 30 pessoas na passagem. No 5º dia a gente já viu que tinha que deixar a passagem deles, né? Porque eles ficavam assim. Não falava nada. O povo tinha um silêncio. Aconteceu uma coisa muito simpática, que a gente estava no primeiro dia indo para aquele jardim de pedra que eu tirei deformado. Porque o japonês vai matando aquela foto. Porque é um troço horizontal, horizontalidade, destacamento, é base de composição japonesa que foi herdada pelo moderno. Horizontalidade e destacamento. Né? E aí entramos imagina, 30 pessoas entrando num ônibus, a folia inerente, a efervescência, a excitação, e a gente estava, era um mexicano, foi um mexicano, que conversou com o Luigi, fez assim: vocês estão gostando? Ah, como é que está? Você viu um piripipopó? Conta essa história que foi contigo. A gente estava no ônibus e daí um mexicano, ele estava no ônibus também, percebeu que a gente estava falando português e já falou: ah, vocês são brasileiros e tal. E daí a gente sim, dele: ah, e vocês estão gostando do Japão? Daí a gente sim, estamos adorando e tal. Dele: ah, então vocês poderiam falar um pouco mais baixo, porque aqui no ônibus geralmente as pessoas estão saindo do trabalho, descansando e tal. E foi ótimo, porque a gente não estava fazendo muita gozarra, mas assim: você está gostando do Japão? Então faça silêncio. Posso ser o nosso mantra. E é isso, educação e estudo,
eles estudam avidamente, até para aprender aquela língua. O cara tem que ser estudioso, não tem a menor possibilidade de aprender aquilo sem afinco, né? Tem um senso de coletividade, rigor, disciplina, silêncio, aperfeiçoamento, depuração das formas e da função. Uma depuração obsessiva pelo belo. Uma depuração, eles arrancaram tudo da China. Tiraram tudo que era adorno da China. Eles comeram a China e comem até hoje. E regurgitam beleza. Troço assim. Eles entregam aqui na Vila do Acre? Olha, eu tô fazendo. Eu comprei uma colher a besta italiana. Realmente, a besta sou eu. Porque eu cheguei, estou na Liberdade, todo sábado eu estou na Liberdade. Já fiz uma roupinha com modo japonês, que é totalmente diferente, a costura é totalmente diferente. Eles desconhecem, eles abstraem essa curva aqui, ó. Eles tratam aqui, como é que se chama isso? Aqui é gola e aqui é colarinho. A nuca. Eles desconhecem a nuca, eles tratam com uma linha reta, que fazem com que isso aqui seja protegido. Isso aqui é importantíssimo, né? Isso aqui é muito importante. Bom, enfim. Mas tem todas as temperaturas, gostos, etc. e tal. Do ponto de vista postural. É isso, né? O tempo inteiro assim, né? Um cotô eterno, obrigado, distante da gente. Bom, e com isso a gente termina um pouco. Vamos para a terceira vídeo, e eu acho que com isso eu encerro o Japão, talvez, será? Está tão gostosinho. Eu acho que... Poderia duplicar essa aula, talvez? E fazer na semana que vem, na segunda... Mas eu acho que, talvez... Porque, por exemplo, o que é que eu tenho aqui? Elastece aqui, minha linda, para ver se já veio o sertão ou se ainda é Japão. Isso que eu fiz hoje. O sertão. A gente já vai entrar no sertão, aqui, decifrando a própria besta, que também é o sertão, e aqui é a Antártica. E isso aqui, a gente pode continuar no Japão e ver Inoshima. Inoshima foi uma das coisas muito bonitas, porque... Vamos ver Inoshima? Que a gente continua no Japão. E aí a gente vê como faz Antártica e sertão. Vamos aqui, nesse aqui. Inoshima, aí um pouco da arquitetura contemporânea que vocês devem estar querendo ver, né? Amanhã vai ter um pouco mais, mas Inoshima é muito rápido. É uma arquitetura feita por Hiroshi Sambuishi, que vai pegar uma antiga mina, e vocês viram tantas minas, tanto desgaste da terra, uma mina de cobre. É bom que você não viu, você vai ver agora. Né? E essa mina de cobre parece que funciona só 20 anos, porque o Japão é muito pobre de minério. Basta lhe dizer que a estátua do Buda, lá de Nara, consumiu todo o bronze da China, em forma de estátua, de escultura de Buda. Não fez canhão. Esse aí de cobre, eu acho que o mercado, logo em seguida, desses 20 anos, o cobre caiu em desvalorização, eles pararam. E aí ele foi fazer um museu, que é de Shima Seirensho, né? Que é isso. O que vale a pena, a começar, é que a gente estava falando das maneiras de eternizar. O nosso patrimônio, que vem da Carta de Atenas, que é revisto pelo Cian, que é conversado em verso e prova pela Compresto, Conefat, etc., não permite que você não saiba o que é novo do que é velho. Já ouviu falar essa história? Para preservar, você tem que mostrar que o novo é novo e o velho é velho. Aqui a gente passa um tempão para saber o que é velho e o que é novo. Agora, com certeza, essa textura é tem uma palavra, não é da escória. Escória. É uma palavra fortíssima. É da escória, do lixo, do dejeto. É da escória. Da mina de cobre. Onde ele vai, até agora a gente não sabe fabricar os tijolos, ele vai pegar a escória e vai cortar. O louco é que essa escória tem
texturas tão variadas. Textura de coral. Como é que esse cobre de cobre tem textura de coral? Não tem lógica. Coral é coral. Cobre é cobre. Tijolo é tijolo. Né? Então você entra em Enoshima, nesse museu, através dessas paredes. Vale a pena lembrar como é que funciona uma depuração de cobre ou de qualquer outra coisa que se serve de uma chaminé, para vocês entenderem a razão das formas. Uma chaminé é algo que lança só, e deveria ser, fumaça. Só deveria lançar a temperatura e a umidade, e não a partícula. Se você tem um túnel que vem do fogo, da fornalha, até aqui, certamente você vai desacelerar a partícula e essa partícula não vai ser emitida no ar. Esse é o princípio das chaminés, da depuração e dos filtros. Ora, esse caminho tem que ser longo e tem que ter obstáculos para a partícula sair acotovelando e caindo, perdendo força, né? Perdendo inércia de movimento. Ora, quem vai isso vale a pena. Quando vocês forem no Engenho Central de Piracicaba, entrem na Câmara de Decantação. É uma das experiências arquitetônicas mais sublimes que você pode ter. Porque é uma escultura funcional, onde você tem o chão sedimentado de cinza, de cana-de-açúcar, e as paredes todas pintadas de cinza, umas clarabóias de acesso que iluminam. Então, quando você vai, dependendo do sol, você vê aqueles fachos de luz. É isso que é Enoshima, só que isso para cobre. Vocês vão ver que esse túnel são vários túneis de ida e vinda. E, por incrível que pareça, isso é muito a arquitetura do Tadao. Isso é muito a arquitetura do Sonar. Coisas que você entra, dá a volta e volta para você chegar ali, sabe? Eu estou ali, eu vou para cá, mas eu vou para cá e faço isso, e venho por aqui, volto por aqui, venho por aqui, mudo de perspectiva. Posso até ir lá, voltar para chegar ali. Então isso vai estar presente na arquitetura e já estava presente nessa arquitetura, que é uma arquitetura absolutamente funcional. Era para o negócio, você chegar, se você partícula, não sair, você ser catapultado pelo ar afora. Então você vai entender um pouco da arquitetura vendo isso aqui. Isso são câmaras de decantação. É disso que se trata, desse tipo de textura. A cor é ferrosa, oxidada. Isso é onde ficavam os túneis, de onde saíam, onde chegavam, né? São várias chaminés, isso a gente vai ver. É disso que eu estou falando. Olha aqui. Não é? Isso, e com certeza isso não foi cortado, isso é fundido. O que é isso, né? Então, esse é um pouco a planta. Você tem as câmaras de decantação, tá vendo? Por aqui. E esse museu também é uma câmara de decantação que ele vai construir para você penetrar. É um vídeo que eu trouxe completamente ilegal. Mas do escuro ninguém ia saber. E aí, em cima, assim, você consegue ver o museu. Que aí as pedras são brancas, é outro tratamento. Bom, as câmaras de decantação vistas por cima. E esse, sim, a parte já contemporânea, e você desce para... quase você não vê o museu, porque ele está numa topografia, né? Respeitando uma topografia em cotas mais próximas do mar. Esses são os túneis que... A leitura, não sei se você já um dia chegou... Isso é a entrada, que também o Tadao vai usar com grande frequência. Essa coisa de ter luz no fim do túnel, não luz frontal ou luz rebatida. Esse aqui é uma instalação, isso aqui é o sol.
O Sol é 99,9% da densidade do sistema solar. O resto são planetas, asteroides, satélites, anéis. 99,9%. Por isso que ele nos atrai, essa massa absurda. E o Sol, para os japoneses, é a atividade mais importante. Eles são politeístas, completamente politeístas. Quando você vai estudar a história mitológica do Japão, tem uma deusa que ele atribui um nome que eu não vou lembrar jamais, que é o Sol, que é o pai e a mãe de todos, a mãe, acho que eles chamam, não sei se ele faz distinção, de todos os deuses, a origem de todos os deuses. Esse é um vídeo que a gente vai ver já já, que é quando você já entra, a gente foi aqui, né, e entrou por aqui. Esse aqui é um dos fins, que é a luz zenital que vai entrando, e esse aqui, ai, que pena que não vai dar para, deixa eu ver se aproxima da... Isso aqui é uma das câmeras de forno aonde estão penduradas os objetos de Mishima, o poeta da casa. Eles estouraram a casa, o que sobrou da casa de Mishima, poeta profundo, né, da língua japonesa, dos haikais, etc. e tal, e da vida dos samurais, enfim. É isso, não é? Eu tô me lembrando. Conta mais, Mishima, porque eu estou atrás de outro capítulo, porque esse negócio não tem fim. Conta, Mishima, conta mais. O Yukio Mishima foi um dos maiores novelistas da história do Japão. Maiores? Novelistas. Novelistas, perfeito. E ele é considerado um dos autores que mais retratam bem o fim, a crise do moderno no Japão. E essa casa dele foi destrinchada e colocada aí porque esse é o museu da era moderna, da era da industrialização do Japão. Então, tipo, os livros dele e os contos dele retratam muito bem essa angústia, essa frustração que o Japão passou durante a época da industrialização. E ele foi o único cara que tentou dar um golpe de Estado no Japão em 71 ou 70. E ele se matou logo em seguida no ritual de suicídio deles, chama seppuku. E é isso. Harakiri. E essa casa tá aí porque ele meio que representa esse processo. Mas que bom que você resgatou, porque eu sabia que ele era escritor, achava que era poeta. E tinha uma coisa da honra dos samurais, que ele vai atrás, né? Porque uma coisa interessante dos samurais é que os samurais escrevem seus códigos quando eles deixam de guerrear, quando eles começam a não ser mais úteis como guerreiro. E aí eles começam a criar isso que a gente chama de lealdade, de fidelidade, né? É criado pós-uso. Eles eram tão sanguinários como qualquer guerreiro é. Isso eu acho muito bom saber, não é? Não tem guerreiro mais sanguinário? Não tem guerreiro mais sanguinário. Um já é sanguinário, né? Não tem 1 ou 2 ou 3 ou 100. Aí depois, quando eles se tornaram inúteis no sentido da utilidade humana, é que eles começaram a fazer poemas e a criar códigos. É bom saber. E aí aqui estão as portas, a escada, os vasos sanitários. Tem o mictório aqui, acho que as peças sanitárias estão no chão. Tem mais foto. E aqui é a parte de cima, onde você vê as chaminés, são várias, e você vai entendendo um pouco a magnitude do museu. Né? Você tem espelhos d'água, tem partes de iluminação zenital. E sempre essa intimidade com a pedra é um troço... É uma característica muito, muito bonita. Não é? Esses estares assim no nada, né? Tem que ir com o tempo. A gente foi com o tempo. A gente até viaja com o tempo, né? A gente não é aquele turista que fica pinotando para lá e para cá, mas tem que ter mais tempo. Por isso que eu acho que é bom fotografar, pelo menos a gente pode se transportar. Essa coisa da transparência, do reflexo. Eles criaram uma laca. Quando eu vi a laca, não devia nada da China. Era uma laca que não só era perfeita, porque os laqueados chineses a gente conhece. São laqueados. Porque qual é a característica da laca? É como as do veludo. Você não fica na superfície. Você olha a superfície e você adentra na matéria. Porque a luz tem reflexo e tem profundidade. Essa é a grande... Então, não pode ter falha na laca. Não pode ter falha. É como um espelho com uma falha, como uma chapa de inox com falha. Não pode ter. E aí, não só eles se dão ao luxo de fazer uma laca absolutamente
impecável, como a forma para laquear era dificílima. Eles iam, a China também ia para alto mar para não ter poeira para laquear. Então, tinham embarcações que iam com as peças e laqueavam, passavam lá uma semana laqueando, secando. Você vê 1600, né, com lacas que são de atormentadoras. E aí eles incrustam, no caso, madrepérolas, e você não tem continuidade, destacamento, horizontalidade. Você não tem distinção. Todo material que se junta a outro material tem uma fresta, porque eles se comportam diferentes. Na laca deles não tem fresta visível. É infernal, absolutamente infernal. Né? E aí as reflexões, piriripapó, as câmeras. Isso aqui que é o fundo. Se lembra que a gente viu algo que tinha uma luz zenital? É isso aqui, que tem espelhos que trazem a luz do zênite para dentro, né? A luz ao albedo para dentro. Isso aqui é o que há de mais exposto no museu, que são essas madeiras que nos chegam, esses capitéis abertos para se tirarem as vigas a partir deles, né? Esse isolamento do chão, que é isso aqui, né? É essa peça aqui. Metal com madeira já, eles estão usando metal com uma precisão. Meu, é um orgasmo estético constante, um troço que vale a pena. E se dá o direito de dizer, olha aqui, você está lá no banheiro, mais uma vez a história do banheiro. Aí conta a história que você está sentadinho aqui, e que aqui, né, e está fazendo xixi, que isso desce, que isso sobe, que isso leva o sol, e que vai para e que faz a exaustão através. Conta a historinha do seu organismo construído, né? Bom, ele é um pouco mais esse. Olha isso. Que intimidade, né? Que intimidade, né? Umas comportas. Que intimidade. Aí ele já não trabalha a divisão, já trabalha a pedra armada, a pedra crua. E aí as ruínas propriamente ditas. Eu trouxe isso aqui porque é com esse a gente encerra. Uma chaminé que é facetada, não é redonda. Olha a fissura, a vontade de escoar, uma coisa sem amarração. Lembra-se, olha, a cerâmica é mineral, como o mineral aguenta compressão, quando tem vontade de abrir, a deformação, quando perde os anéis, ela vai se abrindo. Eu trouxe isso somente para vocês verem as deformações. As fissuras, as frestas são pistas. Todas as deformações são pistas de compreensão no mundo dos monstros. Você tem que saber a fraqueza para você poder dialogar. Não combater é impossível. Esquece. Você tem que dialogar, como eles dialogam com a natureza. Né? E essa é a intimidade, por exemplo, do que eles têm. Que isso aqui é recente. Isso aqui é construção nova, com o material antigo. Aí você diz assim, pô, mas isso é visível. Olha isso aqui. Que você só nota porque você está lambendo aquilo e fica lambendo horas. É um tijolo que ele incrusta com uma madrepérola numa parede e que faz a continuidade com a chaminé. E você, quando desce a escada e olha, você vai sendo bombardeado, não é bombardeado, vai sendo presenteado. Isso é a promenade arquitetônica, com insights. Não é o caminho arquitetônico, não é um passeio qualquer. É um passeio dadivoso. Ruína. Do capital. Né? E isso aqui eu trouxe porque achei muito interessante. Isso aqui tem uns 4 metros de pedra fina. Tem que ser laminar uma coisa dessa, uma pedra laminar, né? Talvez. Porque, se lembra, a pedra não aguenta flexão. O Partenon tem, no máximo, 4 metros para uma altura de 1,20 m. Para a pedra ter dentro de si um arco invisível, que é o caminho de força que absorve a compressão e permite que a tração não... Eu vou me explicar melhor. Depois tem uma coisa interessantíssima, que é a composição
Estou aqui no Partenon, certo? Isso aqui é uma pedra que está apoiada aqui, está aqui, e deve ter 1 metro, 1,20 m, para dentro ter um arco, de sorte que se eu tirar isso aqui não cai. Ninguém vai tirar, mas ele não está trabalhando. Aqui não tem essa área. Isso aqui deve ser pedra laminar, que aguenta pela alguma fricção, cisalhamento. Ninguém sobe aqui mais, está interditado. Mas só a existência disso é tão intrigante. Isso era uma passagem? Era uma passagem, uma coisa. Como tem esse giz no meio do caminho, sabe assim? Mas por cima, a pessoa. Por cima não dá para saber o que era antes, o que passava antes. Mas eu sei que agora não passa mais nada, só tem planta. Mas ele é vazado, assim, não é? Ele é vazado, aqui eu atravesso como se fosse viga, né? E aqui a passagem embaixo, aqui o mar ali. Uma coisa que você está dentro da ruína. Tem 2 videozinhos que eu acho que vale a pena. E que com isso a gente vê um pouco mais de perto os monstros que habitam o universo. Um é uma queima, através de um vídeo, e a outra é o sol, que você vai ver através de túneis. Pode ver esse primeiro? Deixa eu ver qual é. Ainda tem umas coisas. Antes do vídeo, vou fazer o seguinte. Pega isso aqui, que são as fotos históricas. Piriri, poró, pronto. Isso aqui são os 2 vídeos. Essa é a foto histórica da cidade, que continua a existir, mas com outra densidade. Esse aqui, que eu acho... esse aqui era a harmonia. Eles têm um caráter, eles têm um compromisso com a harmonia. É dentro do shintoísmo. Você tem que ser bem harmônico. Desarmonizou, rever. E isso aqui era a harmonia construída. Que podia ser dizer, mas isso aqui é uma refinaria de cobre, poluindo absolutamente tudo. Está muito melhor agora, que precisou ser destruída, demolida. Para muitos perderam o emprego. Oh, meu Deus, perdi o emprego, desemprego, uma questão social absolutamente deplorável. Um monstro que se aflora aqui, né? E isso aqui já é a ruína quando foi demolida a fábrica. Isso foi o que encontrou o arquiteto quando foi fazer o museu. Isso aqui tá ruim essa foto, mas é uma pedra que é cercada. Eu deixei aí, porque é uma foto histórica, deixei aí. Isso aqui é a cidade. E é interessante, você tem uma... Não é? E eles não cercam nada, porque... Cercar lá não é proteger, é chamar atenção, né? Sim. Porque todo mundo lá... É fazer um ciclo. É só fazer um ciclo, exatamente. É um recorte. Uma espécie de uma mandala quadrada. Isso aqui era um templo urbano, doméstico. Aqui estava o cemitério, a gente passou, tinha gente rezando, né? É uma cidade que abrigou a sua arte. Eles têm um movimento agora para revalorizar as suas ilhas, que são uma beleza maravilhosa, mas que não se desfruta da praia como a gente desfruta. Embora o verão seja quentíssimo, não tem ninguém tomando banho no mar. Tudo bem que tem um pouco de água viva, mas não tem cultura praeira. Não tem, entendeu? As pessoas são vestidas, mesmo no verão. As mulheres sempre com roupinha depois do joelho, sabe assim? Meio sem se colar, nenhuma roupa cola. Não tem aquela coisinha justinha de fazer ginástica, esquece. Né? E aí tem uma das instalações era essa chuva cristalizada, que é bonitinho porque o guarda-chuva da moça são gotinhas também. Era uma senhorinha que vinha das compras, era um habitante que parou para ver a chuva. A chuva estava num aquário. É ótimo essas coisas que só tem descrição, mas não tem interpretação fácil. Não é? Ou você para estudar para valer e fala desse sentimento, eu só mostro, porque não tem muito o que fazer. E aí a gente vai passar esses 2 vídeos, e com isso a gente encerra um pouco e conversa sobre o monstro. Um é sobre uma queima, né? Sim. Esse aqui é o túnel de sol, não, é esse aqui, queimado. Que é uma das instalações. Esse que você fez perdido? Os 2 são previstos. Que é uma projeção do Sol no plano.
você se vê queimando. Você se vê queimando. Isso é analógico, tudo analógico. Você está num cantinho que tem não é? Você está dentro do fogo. Está dentro. Lembra que eu disse? Tem um túnel, o museu são túneis e encerra com isso aqui. E o outro é esse aqui, o túnel de sol, que começa com sol. Espelho e você não se vê refletido nele. Você já perdeu sua matéria. Surreal. Mais uma vez a gente vê o sol e não se vê mais. E a luz é só captação do sol e dos espelhos. Não há mais outra fonte de luz. E a externa, né? E a externa. É o sol e o nada, porque aqui também tem uma certa captação. Ele é feito pra ver assim, sem ninguém.